noite, meu querido irmão, que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Digo boa noite, embora esteja aqui durante a tarde, mas independentemente do horário do dia, que esse sermão, que esse estudo encontre você em paz e em alegria. Nós somos a Igreja Cristã Evangélica do Maracanã. Maracanã é um bairro da cidade de Anápolis. Você está nos assistindo pelo nosso canal do YouTube, Isso é Maracanã. Compartilhe, inscreva-se, deixe o like, comentário, alguma pergunta, até alguma sugestão de estudo bíblico que você gostaria de ouvir e de assistir. E quando puder, será muito bem-vindo aqui na nossa comunidade também, geralmente aos domingos às 19 horas. Hoje nós vamos trabalhar com 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 ao verso 19, que diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a nossa fé, a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. A versão revista atualizada termina dizendo assim, que nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Querido irmão, querido amigo que está me assistindo a esse culto, né, cultuando a Deus, nós precisamos ter muito cuidado com os cultos que são transmitidos via internet, os sermões, para que você não seja apenas um assistente de culto, que você não seja apenas aquele que assiste ao culto, mas que você seja alguém que cultue a Deus. Então, neste momento, se você está deitado na sua cama, assistindo aí na Smart TV, no smartphone, no computador, assistindo, às vezes ouvindo aí no caminho para o trabalho, que você tenha em mente que você não está assistindo ao culto, mas você está cultuando a Deus. E você é muito bem-vindo aqui conosco nesse momento tão especial, nesses 30 minutos que nós dedicamos ao estudo da palavra semanalmente aqui na nossa comunidade, né? Nesse canal e em outros canais também com mais tempo. Querido irmão, a pergunta que nós primeiramente precisamos refletir é: você é feliz? Você é feliz ou você é infeliz? Bom, antes de nós trabalharmos com essas questões, vamos fazer um turismo aqui um tanto quanto esquisito. Você está aí diante dos seus olhos, está o túmulo do JK. Você talvez esteja me ouvindo, é longe aqui da cidade de Brasília, e você não conhece. Para nós aqui da região, isso aqui é um pouco mais comum. A cidade de Brasília tem um memorial chamado Memorial JK, que é um memorial ao Juscelino Kubitschek, que é o idealizador de Brasília, o construtor da cidade de Brasília. E ali tem um memorial que tem tudo do JK, a biblioteca dele como ele deixou, as roupas dele,
o carro dele, e tem num local muito especial, muito diferente, um lugar que provoca muita reflexão, o mausoléu, que é o lugar onde estão os restos mortais do JK. Então você chega ali, você tem toda aquela reflexão, pensamento sobre vida, sobre morte, sobre a durabilidade da vida, sobre aquilo que nós deixamos como legado. Então você está diante dos seus olhos aí o túmulo do JK. Só um detalhe importante, você sabe que a cidade de Brasília, quando o JK estava ainda organizando as suas metas, diz que foi um adolescente que provocou o JK à construção de Brasília. Ele tinha passado todas as suas metas, e aqui na cidade de Tumbiara, aqui em Goiás, um menino falou assim para ele: Brasília, você não vai construir? Vou construir Brasília. Diz que foi a partir desse instante que ele de fato se comprometeu com a construção de Brasília. Bom, história, geografia, geopolítica à parte, esse aqui é o túmulo do JK. Aqui você tem, diante de você também, o túmulo de uma egípcia, de uma mulher, de mais de 2.000 anos. Isso aqui está no Museu do Cairo. É muito interessante você chegar naquele lugar e perceber ali o corpo de uma pessoa que viveu há mais de 2.000 anos. Mas você pode visitar essa múmia e outras múmias, riquezas dos faraós, você conhece ali. Interessante que o faraó menos importante, ou um dos menos importantes, foi o que conseguiu guardar mais coisas para a posteridade. E aqui você tem o corpo de uma múmia. Aqui, talvez entre todos, o que mais nos chama a atenção é o mausoléu do Lenin. O Lenin, ele é um revolucionário russo, né, da União Soviética, da extinta, que hoje não existe mais União Soviética. Ele morreu em 1924. Esse corpo está exatamente como você está vendo aí no slide, diante dos seus olhos. Tem quase 100 anos, ele morreu em 1924 e o corpo dele é mantido intacto. Para preparar aqui o nosso estudo, o nosso sermão, estudei um pouquinho. Há uma fórmula meio mágica que é guardada às 7 chaves pelos russos e que ela, inclusive, é vendida para outros países. Eles vão até os outros países quando querem manter um corpo, preservar um corpo, mas não entregam a fórmula. Como consegue manter um corpo com quase 100 anos em estado perfeito? Aqui é um sono da calmaria, parece que está dormindo. É provável que a União Soviética, né, a Rússia hoje, não mais a União Soviética, que ela invista aproximadamente aí R$700 mil, né, convertendo aqui para a nossa moeda local, cerca de R$700 mil ano para manter o corpo do Lenin em estado desse sono. Inclusive ele é chamado até de sono, o sono, tem um nome que eu me esqueci, mas é como se ele estivesse dormindo aqui. Bom, se eu convidar você para ir até Jerusalém, para conhecer o túmulo de Jesus, você provavelmente chegará nesse lugar que você está vendo. Aqui é Israel, Jerusalém, é a capital, obviamente, e esse túmulo aqui está a alguns metros de distância de onde há seríssimos eventos e estudos e conclusões de ter sido o local da crucificação. Muito pertinho do local da crucificação tem uma montanha chamada Caveira, até hoje ela é chamada assim. De fato, quando você olha, parece um esqueleto crânio humano. E quando as pesquisas foram feitas, foram atrás de túmulos ali muito pertinho do lugar da caveira. Esse é o túmulo que foi encontrado ali a poucos metros da caveira, que os dados coincidem com os dados bíblicos. E por que provavelmente esse túmulo? Porque ele era um túmulo privativo, não havia vários túmulos próximos um do outro. Aqui é um túmulo privativo, indicando que aqui foi sepultado alguém e não foi encontrado nele restos mortais de ninguém. Significa que, para a maior parte dos arqueólogos, dos estudiosos, esse é o túmulo de Jesus. Esse foi o túmulo que Jesus esteve, ou que passou por ele durante 3 dias. O que nos chama muito atenção, meu querido irmão, é quando você entra dentro do túmulo, ele está vazio. Ali dentro não tem esqueleto, não há restos mortais de uma pessoa ali. O que você tem ali é um túmulo vazio, porque Jesus ressuscitou. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está aqui nos ensinando. Está falando para nós, para a sua geração, para os seus primeiros leitores.
mas está aqui também conversando conosco 2000 anos depois sobre o evento que fecha o maior evento da humanidade. O cristianismo é a maior religião do mundo. O cristianismo é a religião que mais impactou o mundo na sua história. O cristianismo, ele continua tendo o seu livro como o livro mais vendido e mais lido da história da humanidade. Quanto mais perseguido o cristianismo é, mais ele cresce. Exatamente nos lugares onde o cristianismo passa por maior grau de perseguição, é exatamente ali onde são encontrados crentes mais fervorosos. Isso, a história nos conta isso. E é exatamente isso, aqui, a história completa da cruz e da ressurreição. Porque quando falamos de cruz, nós falamos da morte. Mas nós precisamos entender que a cruz de Cristo, que o propósito da cruz de Cristo, ele não é apenas um propósito da morte, mas era o propósito da morte e da ressurreição ao terceiro dia, ensinando ao homem que era possível vencer a morte, que é possível vencer a morte eterna. Jesus ressuscitou, glória a Deus, isso que nos dá grande esperança. Quando você estuda essa carta de Paulo aos Coríntios, você encontrará aqui dois aspectos muito interessantes. Há 2 ou 3 domingos aproximadamente, para você que não assistiu, esse sermão está disponível aqui no nosso canal. Você tem o sermão sobre a cruz de Cristo, que é exatamente quando Paulo inicia a carta aos Coríntios, e então ele trabalha vários aspectos: divisão, imoralidade, casamento, alimentação, ceia, dons, liturgia de culto, fala sobre o amor, fala sobre o corte de cabelo, fala sobre uma série de questões. Mas o que me chama metodologicamente a estrutura dessa carta é que Paulo, basicamente, ele inicia a sua carta falando sobre a morte de Jesus e, basicamente, ele termina a sua carta falando da ressurreição de Jesus. São as duas pontas da mesma história que ligam uma parte na outra, fazendo com que ela tenha todo sentido para a nossa história. Assim, é de fato aquilo que acontece. A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, uma ponta sendo ligada à outra ponta, e tudo que passa no meio, sejam as divisões, sejam as imoralidades, sejam as santificações, sejam os usos dos dons, seja a liturgia do culto, todas essas coisas, elas devem ser pensadas a partir do quê? De um lado a morte, de um lado a ressurreição de Cristo. Nada pode ser maior para o cristão do que esse evento importante, que é exatamente a cruz de Cristo, que é o símbolo marcante da morte do Senhor e da ressurreição do Senhor ao terceiro dia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, vamos fazer uma reflexão dessa segunda parte. Fizemos sobre a primeira parte há algumas semanas e agora estamos trabalhando exatamente com a segunda parte, quando Paulo vai fechar essa carta de uma igreja que era uma igreja com muitos problemas, e ele vai terminar dizendo: olha, vocês têm que entender que a cruz de Cristo, ela é a morte de Jesus, é a ressurreição de Jesus, e essas duas pontas é que farão de vocês e com vocês a grande diferença da sua história. Quero refletir com vocês, quero fazer aqui exatamente algumas reflexões importantes sobre a ressurreição de Jesus Cristo. A primeira delas é que a ressurreição, ela chama a atenção pela sua simplicidade e não é pela sua complexidade. Existem, dentro da teologia cristã, da teologia evangélica, alguns assuntos que são extremamente complexos, que são difíceis mesmo de serem entendidos pelo cristão. Mas a cruz de Cristo, a ressurreição de Jesus, ela é extremamente simples, ela é marcada pela simplicidade, ela é marcada exatamente porque ela não é complexa. As pessoas, qualquer pessoa de qualquer nível acadêmico, intelectual, social, de qualquer nível, qualquer pessoa é capaz de entender com clareza o que significa a morte e a ressurreição de Jesus. Paulo, ele inicia aqui o capítulo 15 dizendo o seguinte: olha, eu vou recapitular com vocês, coisas que eu já ensinei para vocês, mas agora eu vou recapitular, eu vou falar de novo, eu vou começar de novo. Olha, eu vou lembrar-lhes de algumas questões. Então ele diz o seguinte: olha, irmãos, quero lembrar-lhes, capítulo 15, versículo 1, quero lembrar-lhes o que eu já preguei
E se vocês receberam, vocês estão firmes. Porque quem recebe essa mensagem, de fato, está firme. Essa mensagem é a base de vocês. Essa mensagem é a salvação. Essa mensagem é aquilo que vai fazer total sentido na vida de vocês. Então, se vocês receberam, vocês estão firmes. Agora, ele vai não apenas dizer que essa mensagem é a salvação, mas o apóstolo Paulo, ele vai explicar a mensagem. E ele vai dizendo qual que é o cerne, qual que é o centro dessa mensagem. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Então Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu para algumas pessoas e chamou essas pessoas para o reino, para trabalho no reino, para servir ao reino de alguma forma. Querido irmão, simples assim. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e chamou para o serviço. Não é possível que exista uma teologia que seja mais simples do que essa. Pronto! Esse é o centro da nossa fé. Qualquer pessoa é capaz de entender o que significa a fé cristã aqui no Brasil ou em qualquer lugar do planeta. Existem pessoas, talvez até colegas pastores, outras pessoas de outras denominações, pessoas às vezes que têm boa fé, que têm boa vontade, mas que acabam complicando demasiadamente a fé em Jesus Cristo. Porque o que você precisa pensar sobre fé, sobre cruz de Cristo, morte e ressurreição de Jesus, você precisa pensar, meu querido irmão, naquilo que é causa e naquilo que é consequência. A causa é a cruz, aquilo que motiva é a cruz, aquilo que motiva é a ressurreição, aquilo que é o início de tudo é a cruz de Cristo, é a morte e ressurreição de Jesus. O não beber demasiadamente, o não fumar, o não maltratar o seu corpo, o não se prostituir, o não mentir, o andar corretamente, o ser um cristão que tem bom testemunho, o abster-se de determinadas atitudes e conversas. Todas essas questões, meus irmãos, não são causa da salvação. Todas essas questões são consequência da salvação, da ressurreição de Jesus Cristo. A causa é Cristo, a causa é entender a morte de Jesus na cruz do Calvário e entender a ressurreição de Jesus. Isso é a causa, isso é primário, isso é a causa inicial de todas as coisas. Eu lendo um pouquinho, fiz uma pesquisa simples sobre algumas práticas ascetas. Ascetismo é uma teoria, uma teologia, uma prática que defende que, para você ser um cristão, você de alguma forma precisa se afastar desse mundo, precisa afastar-se fisicamente dele. O evangelho, o protestantismo nunca defendeu essa ideia. Isso é importante que você saiba. O cristão evangélico, né, o protestante, ele entende que o cristão ele deve ser um asceta, ou seja, se abster das coisas do mundo, vivendo dentro desse mundo, vivendo no mundo. Mas existia um cristão chamado Bento de Núrcia, lá na Idade Média, lá no início, lá no ano, acho que, se não me engano, século V aproximadamente, que ele propõe alguns dogmas para quem que quisesse ser um bom cristão, para que essas pessoas pudessem viver ano 480 a 547 depois de Cristo. Ele propõe aqui uma série de questões para que a pessoa pudesse se entender ou viver uma experiência com Cristo. Uma delas, por exemplo, aqui está diante dos seus olhos. Olha, vem aqui comigo, preste atenção. Olha. Por isso, se é preciso pedir alguma coisa ao superior, que se peça com toda humildade e submissão da reverência. Já quanto às brincadeiras, palavras ociosas e que provocam riso, condenamo-las em todos os lugares a uma eterna clausura. Para tais palavras, não permitimos ao discípulo abrir a boca. Olha que interessante, sobre piadas, sobre gracejos, sobre risadas. No filme O Nome da Rosa, que é uma obra do Umberto Eco, existe uma discussão ali no mosteiro. Se você não assistiu, é um filme muito interessante, que vale a pena assistir.
ele tem ali uma cena de sexo que às vezes poderia ter sido evitada, obviamente, tá? Mas no seu contexto maior é um livro muito legal e um filme muito jóia de se assistir. Uma das discussões que há no convento é se Jesus sorria ou se Jesus não sorria. Se existia essa crença ou se não existia essa crença. Olha o que o Bento de Núrcia fala para aqueles que querem ser cristãos, que sorrir, brincadeira, não deve ocupar espaço na vida do cristão. Isso aqui, meus queridos irmãos, o cristão é que deve entender, a partir de Cristo, quais as brincadeiras e quais os gracejos devem fazer parte da sua vida. Qual a piada que se conta, qual a que não se conta, qual a piada que se acha engraçada, qual que não se acha engraçada. Mas isso aqui, nada disso é causa primária da salvação em Jesus. Para morar com Cristo no céu e viver conosco a eternidade, você precisa ter na sua mente a causa primária, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Simples assim, totalmente simples. Essa é a mensagem do Evangelho. Segundo, que a mensagem do Evangelho, que é o resumo da morte e ressurreição de Cristo, que essa grande mensagem do Evangelho, ela chama atenção por ela ser totalmente transformadora. Ela transforma as pessoas. Aqui Paulo vai dizer, olha gente, olha aqui meus queridos, olha meus amigos, olha aqui pessoal, vocês precisam entender que por onde a ressurreição passou, ela foi transformando as pessoas. Por onde a ressurreição passou, ela foi transformando a vida do ser humano. Diz aqui, primeiro apareceu para Pedro, isso aqui tudo no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Apareceu para Pedro e disse para Pedro que tu me amas, Pedro? Pedro, tu me amas? Se de fato, Pedro, tu me amas, você deverá pastorear a minha igreja, você deverá pastorear as minhas ovelhas, você deve cuidar dessas pessoas. Pedro, tu me amas? Né? O tu e o você, né? A gente mistura essas duas pessoas do discurso, mas Pedro, você me ama? Pedro, se você me ama, você tem que ser diferente daquilo que você já foi um dia e pastorear as minhas ovelhas. O próprio apóstolo Paulo diz que depois o Cristo ressurreto aparece para Tiago. Tiago era um meio-irmão de Cristo que dizia lá no início que Jesus era louco, que juntamente com seus irmãos e com a sua família, eles foram atrás de Jesus para tirar Jesus dessa loucura de Messias, essa loucura messiânica, essa pregação do Evangelho. Irmãos, e logo depois de Jesus quando Jesus se apresenta para Tiago, aqui agora ressurreto, Tiago passa a ser um homem extremamente importante. Tiago escreve um livro inteiro muito importante sobre a vida prática da fé cristã. Paulo vai dizer aqui depois que o próprio Cristo ressurreto aparece para ele na estrada de Damasco, ou na estrada que levava até Damasco. E Paulo se reconhece aqui sendo o menor de todos os homens, nascido fora de tempo, como uma criança que nasceu quando seus irmãos já eram velhos. Só que o próprio apóstolo Paulo diz que apesar de eu ter sido gerado fora de tempo, eu sou aquele que mais trabalha pelo Evangelho. Parece aqui até uma pompa, né? Algum tipo de glamour por parte do apóstolo Paulo, mas ele tinha consciência tranquila ao dizer, olha, eu trabalho mais do que todos os demais apóstolos, mesmo tendo sido chamado fora de tempo. A pergunta que eu faço para você e para mim, meu querido irmão, o que seria de nós se nós não tivéssemos passado pela cruz de Cristo? O que seria de nós se nós não tivéssemos passado pela cruz e entendido a ressurreição de Jesus? Quem seria eu? Onde eu estaria? Quem eu seria? Quem seria minha família? Quem seriam os meus filhos? Quem seria você? Você se lembra do seu passado lá atrás? Quem era você e como Deus foi transformando e moldando a sua vida? Você precisa se lembrar de como é que seriam e poderiam ser os seus filhos se algum dia essas crianças não tivessem passado entendido pela cruz de Cristo ou entendido a cruz de Cristo. Quem seriam os seus amigos? Onde você estaria? Quais seriam os seus vícios? Quais seriam as mazelas da sua vida? Quais seriam as dificuldades que você estaria enfrentando? A cruz de Cristo ela é transformadora. A cruz de Cristo ela transforma os Pedros, os Tiagos e os Saulos em homens totalmente diferentes. A cruz de Cristo e aqui engloba a morte e a ressurreição de Jesus. Essa cruz ela é transformadora.
Nós conhecemos, inclusive, uma boa árvore pelos seus bons frutos. Se essa cruz de Cristo, ela não tem transformado alguma pessoa, e você diz, como é que pode aquele cristão não ter sido transformado? Pode ser que, de fato, aquela pessoa ainda não tenha entendido a cruz de Cristo. Porque ninguém passa pela cruz de Cristo em brancas nuvens, ninguém passa pela cruz de Cristo sem que receba um impacto profundo da cruz de Jesus Cristo, morte e ressurreição do Senhor. E terceiro, a mensagem da ressurreição, ela chama atenção por não se limitar apenas ao presente, mas para dar esperança para o futuro. Aqui, como eu disse para vocês no início do nosso estudo, aqui no verso 19, nas versões mais antigas, como a Revista Atualizada, essas versões dizem assim, se nós não passarmos por essa cruz, ou se Cristo não tivesse morrido, e se Cristo tivesse morrido, mas não tivesse ressuscitado, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens, nós seríamos dignos de compaixão. Recentemente, a Universidade de Harvard, ela publicou um artigo muito interessante sobre felicidade. A Universidade de Harvard está desde 1924, são 76 anos. Ela selecionou 724 homens há 76 anos e a cada 2 anos a universidade ela aplica um questionário para esses homens. 724 homens, alguns já têm mais de 90 anos, né? Ela tem isso, alguns já passaram de 90 anos, com certeza alguns já morreram, com certeza alguns estão bem debilitados fisicamente, mas esses homens foram respondendo a um questionário a cada 2 anos. A partir de então, a Universidade de Harvard ela está pensando sobre o que é felicidade no decorrer da vida. Agora, os mesmos questionários estão sendo aplicados aos filhos dessas pessoas, a fim de saber como é viver com alguém mais feliz ou mais triste. A conclusão da Universidade de Harvard é que a felicidade ela está nos relacionamentos próximos, não na quantidade, mas na qualidade, e nos casamentos estáveis e apoio mútuo. Olha que interessante. Diz que homens que passaram dos 50 anos e que não passaram por divórcio, não tiveram casamentos tumultuados, eles são mais felizes do que as pessoas que enfrentaram ou um casamento muito tumultuado ou enfrentaram divórcio ou solidão. Essa é a qualificação da universidade para que possa mostrar para a gente o que é ser feliz. Bom, eu não estou dizendo que essas questões não mostram o que é ser feliz. Eu estou mostrando para você, meu querido irmão, que a suprema felicidade, o ressignificado da história, a ressignificação da vida, ela passa pela cruz de Cristo. E é óbvio que aqueles que passam pela cruz conseguem ter relacionamentos melhores, ter casamentos melhores, ter uma vida melhor. Aqui o apóstolo Paulo vai dizendo, olha, estão dizendo por aí que não tem ressurreição. Quem estão dizendo por aí? Eu sempre pergunto isso para as pessoas. Pastor, olha, estão dizendo por aí. Eu falei, quem estão dizendo? Quem estão dizendo? Porque essa história de estão dizendo por aí, é uma questão que eu levo muito pouco a sério. Porque aquele que está dizendo para que a vida seja melhor ou para melhorar alguma coisa, ele não está dizendo. Ele diz e diz, inclusive, para quem precisa ouvir, obviamente, de forma dominada pelo fruto do Espírito, paz, mansidão, longanimidade, paciência, domínio próprio, mas ele diz a fim de que alguém possa construir alguma coisa de sólido a partir daquilo que ele diz. Então, não estão dizendo por aí. Provavelmente que Paulo está fazendo referência aos gregos, que achavam que ressurreição era uma ideia ridícula, e aos saduceus, que eram judeus, colegas, irmãos de Paulo, que não acreditavam na ressurreição. Então, Paulo está dizendo assim para eles, olha, se vocês dizem que não há ressurreição, como é que vocês podem dizer que não há ressurreição, mas que Cristo ressuscitou? Então, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Não pode haver ressurreição de Cristo se não há ressurreição das pessoas. Não pode, são duas coisas antagônicas, são duas coisas paradoxais, são duas coisas contrárias. Significa aqui, meu querido irmão, que o raciocínio de Paulo é o seguinte, se Cristo, as pessoas ressuscitam,
Claro, e nós vamos ressuscitar para nos encontrar com Cristo. Se há ressurreição, Cristo ressuscitou. Se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. É inútil. E se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Queridos irmãos, de fato, então, a ressurreição, ela oferece a felicidade para a vida do cristão. A ressurreição, ela oferece a felicidade, afinal de contas. Por que ela oferece essa felicidade tão ampla? Porque ela não se limita apenas a essa vida, irmãos. Se nós tivéssemos a nossa vida, a nossa história, a nossa existência restrita apenas aqui, eu precisaria trabalhar sem parar para juntar muito dinheiro. Eu precisaria deixar de dormir à noite preocupado com uma vida saudável. Eu deveria fazer aqui nessa vida tudo o que eu quisesse e que precisasse fazer, afinal, ela estaria restrita a essa vida. Não, eu trabalho para juntar dinheiro de forma coerente, de forma honesta, porque eu sou um cristão. Eu devo lutar para ter uma vida saudável, a comer coisas boas, a exercitar-me fisicamente, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar dele. Mas essas questões não nos trazem a felicidade plena. A minha felicidade não está no que eu tenho, naquilo que eu ganho, nem naquilo que eu sou como homem, mas está naquilo que eu tenho como esperança eterna. E Paulo está dizendo, olha, se Cristo não tivesse ressuscitado, eu seria o mais infeliz de todos os homens. Queridos irmãos, a gente fecha então a nossa mensagem fazendo essa breve recapitulação de um texto tão importante para nós. Nós precisamos e jamais podemos nos esquecer. Jamais nós podemos nos esquecer daquilo que significa a mensagem da cruz de Cristo, a mensagem para nós. Lembrando a todos nós que a mensagem da cruz, ela começa com a morte e ela termina com a ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a mensagem da cruz. Ela é simples, sem complexidade, uma mensagem clara para que todos possam entender. É uma mensagem transformadora, por onde passa transforma as pessoas. E ela é uma mensagem que ela não é apenas para essa vida de felicidade, de conforto, de contentamento, mas para sempre, para a próxima vida, que é a vida eterna com Cristo, que é a continuidade da minha vida que vai ser renovada e refeita na eternidade com Cristo. Para sempre, para sempre. Simples, transformadora e eterna. Que Deus possa abençoar cada um de nós aqui nesse dia. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta mensagem, que é aqui a finalização daquilo que de mais nos importa. Aquilo que de fato é o centro da fé cristã. O início e o fim e o cerne de tudo aquilo que nós acreditamos e sobre aquilo que nós construímos na nossa vida. Deus amado, Senhor querido, que o Senhor Jesus possa ser honrado no meio da nossa família, da nossa comunidade, por meio da nossa vida. Abençoe aqueles que estão enfermos. Abençoe, meu Pai, aqueles que estão passando por alguma luta. Abençoe, Senhor, aqueles que estão sem esperança. Abençoe os desempregados, os que estão enfermos, os que estão enlutados. Abençoe, meu Pai, aqueles que têm projetos e estão esperando respostas, aqueles que estão vivendo algum tipo de desavença em casa, com a esposa, o esposo, filhos. Oro, meu Deus, por aqueles que têm vivido dias de esfriamento espiritual, que o Senhor Deus aqueça o coração dessas pessoas. E oro também por aqueles que vivem dias agradáveis, dias calmos, que o Senhor preserve assim, meu Deus. Abençoe a nossa igreja, a nossa vida e essa semana que começa para todos nós, no nome de Jesus Cristo. Amém. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, a comunhão e o conforto do Espírito Santo possam estar com cada um de nós aqui nesse lugar, com todos os nossos irmãos em todos os lugares da terra, que seja hoje e amanhã e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.